Esse vai ser o nosso tema a partir de hoje, nos próximos domingos, superação pela fé. E eu convido você para acompanhar a leitura de 1 Pedro capítulo 1, leremos os versos 1 e 2. 1 Pedro capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do nosso Deus: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Oremos, amados. Querido Deus, rogamos para que o Senhor mais uma vez fale aos nossos corações. Ilumina a nossa mente, Deus, nos dê direção para que ao meditar na Tua palavra, ela fique guardada em nossos corações. E nos ajude, Deus, no dia a dia, e nos ajude nas decisões que precisamos tomar, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, no nosso pensamento, nas nossas emoções. Trata-nos, Deus, para que sejamos cada vez mais discípulos que seguem os passos de Cristo. Essa é a nossa oração que fazemos no poderoso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Quando nós olhamos para as histórias da Bíblia, nós sempre observamos aquele tempo e percebemos como por um retrovisor, como a igreja viveu, como o povo no Antigo Testamento viveu. E quando nós nos distanciamos de uma realidade, ou quando nós temos apenas alguns aspectos de um determinado momento da história, é claro que não podemos decifrar tudo o que as pessoas sentiram, tudo o que as pessoas enfrentaram naquela época. Por isso, não tenha dúvida, quando a adversidade chega para nós, é um convite de Deus para que possamos experimentar um pouco mais daquilo que homens e mulheres na sua palavra experimentaram. Às vezes nós lemos na própria história momentos difíceis da humanidade e nós então aprendemos apenas aquilo que nos é transmitido através de livros. Mas nós estamos hoje vivendo um momento que daqui a alguns anos as pessoas vão olhar para trás através de um retrovisor e elas vão observar esse momento histórico que nós estamos enfrentando através de narrativas, de conteúdos que serão transmitidos a essas pessoas. Mas eles não vão ter noção do que nós experimentamos, do que nós vivenciamos, até porque cada um enfrenta esse momento de maneira diferente. O sofrimento de cada família é singular, a dificuldade de cada pessoa restringe a ela. Então nós temos uma narrativa única, nossa, desse momento. E a esperança é que nós possamos narrar o quanto Deus nos fortaleceu, nos deu paz, direção, conforto, sustento. O quanto nós percebemos a presença dEle nessa jornada, nessa caminhada, nos momentos difíceis que nós estamos atravessando, na nossa geração, no nosso momento, no nosso tempo. E esse texto de Pedro, aliás, toda a epístola de Pedro é um convite para atravessarmos as adversidades da vida. Os comentaristas vão dizer que 1 Pedro é um manual para as dificuldades. Você que está entendendo esse momento como um momento difícil, precisa meditar na carta de Pedro. E foi por isso que os pastores reunidos entenderam que essa epístola era uma epístola importante para ser trabalhada, para ser exposta nos nossos sermões. Dr. Russell Shedd vai dizer que a principal mensagem de Pedro significa ou está direcionada a afastar-se do caminho largo para andar no caminho de Jesus. Jesus, que foi o pioneiro e deixou as suas pegadas para nos guiarem. Qual é o desafio que nós temos? Olhar para 1 Pedro e assim como o apóstolo orientou aquela igreja na Ásia Menor, nós também possamos no nosso tempo, no nosso momento, andar sobre as pegadas do próprio Cristo.
perceber como Cristo atravessou as adversidades nesse mundo e fazermos a mesma rota, o mesmo caminho, seguirmos firmemente o nosso Mestre. Por isso, 1 Pedro 2, 21 vai dizer: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Nós somos chamados para seguir os passos de Jesus. Essa é uma carta exortativa. Pedro está conversando muito sério com aquela igreja. Ele deseja que aquela igreja esteja cada vez mais firmada no testemunho. Olha o que ele diz, por meio de Silvano, 1 Pedro 5,12, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero. Vos escrevo, diz Pedro, resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Somos chamados para permanecer firmes na graça de Deus, trilhando nos passos de Jesus, independente das tempestades que nos cercam. Por isso, a primeira epístola de Pedro tem como propósito encorajar, mas não só encorajar, também tem como propósito consolar as igrejas dispersas pelo interior da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Tempo de perseguições, de provações, era isso que eles estavam enfrentando. Não tinham segurança, não tinham certeza do que iria acontecer no amanhã. Muitos estavam perdendo os seus empregos por causa de Cristo. Muitos estavam tendo dificuldades na família em decorrência da fé. Ou seja, quando nós olhamos pelo retrovisor e lemos aquilo que aquela igreja enfrentava, nós não temos noção da intensidade das adversidades que eles estavam enfrentando, assim como aqueles que lerão no futuro a história que estamos vivendo hoje, não terão noção daquilo que enfrentamos. Mas, meus queridos, nós podemos olhar para o conteúdo, podemos olhar para aquilo que Pedro está estabelecendo como princípio ali para aquelas igrejas da Ásia Menor e aplicar nos nossos dias perfeitamente. E esse é o propósito. O sofrimento é diferente. Nós ainda não estamos sendo perseguidos ao ponto de termos que morrer por Cristo, ou por causa da fé. Mas é certo que nós também temos as dores do nosso momento, as dificuldades da nossa geração. E quando nós olhamos também para esse texto, para essa primeira epístola, percebemos que existe uma grande probabilidade do apóstolo Pedro estar escrevendo para neófitos ou pessoas recém-convertidas. Tem um versículo que nos chama a atenção, 1 Pedro capítulo 2, verso 2, que diz: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E por que alguns comentaristas vão nos orientar para o fato de Pedro estar escrevendo para novos convertidos? Porque aquelas pessoas ainda não entendiam que para o desenvolvimento espiritual, para a maturidade cristã, a adversidade é fundamental. O crente não cresce em meio à tranquilidade. Nós somos lapidados, moldados, aperfeiçoados para nos tornarmos semelhantes a Cristo a partir das aflições, a partir das dores, a partir dos problemas que nós enfrentamos. Essa é uma ferramenta que Deus usa para nos transformar a cada dia e nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso exemplo de sofrimento. Jesus Cristo é aquele que nos mostra o caminho pelo qual devemos trilhar diante das adversidades. Pedro vai trabalhar isso muito bem na sua primeira carta aqui, capítulo 2, do verso 18 ao verso 25. E o apóstolo então exorta os seus leitores a cumprir a missão e proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é simplesmente como devemos reagir no sofrimento, mas é lembrar que mesmo no meio do sofrimento nós não podemos esquecer a nossa missão.
E para não esquecer a nossa missão, às vezes nós temos que deixar de olhar para as ondas enormes que estão ao nosso redor e focar em Jesus Cristo, porque Jesus também teve as suas adversidades, os seus problemas, a sua aflição, homem de dores, que sabe o que é padecer, mas mesmo diante de tantos problemas, Jesus jamais deixou de olhar, de focar na missão que o Pai havia estabelecido para ele. Assim também acontece conosco. Mesmo diante de um momento delicado, complicado, não podemos ficar simplesmente focando nisso. Precisamos olhar para a missão que o próprio Deus nos deu, que é proclamar as virtudes daquele que nos tirou do império das trevas e nos levou para o seu reino de luz, como diz o capítulo 2, verso 9. Agora nós somos povo de Deus, agora nós somos propriedade exclusiva do Senhor, e agora nós somos sacerdotes. É isso que Pedro diz, e o que isso significa? Os cristãos, eles podem entrar na presença do Todo-Poderoso, eles podem se relacionar com um Deus grande, Criador dos céus e da terra. Não precisa mais de intermediários, não precisa mais da figura do sacerdote para receber o culto, o sacrifício, a adoração e levar até o Santo dos Santos. Agora eu e você podemos entrar na presença do Senhor e clamar diretamente por Ele, através do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. É também responsabilidade nossa, diz Pedro nessa primeira carta, lá no capítulo 3, verso 15, explicar a esse mundo maldoso e cético a razão da nossa esperança. Cantamos hoje, em várias das músicas, a respeito da paz que nós temos em meio às adversidades, essa paz que excede a todo entendimento, essa paz que é fruto do Espírito Santo, essa tranquilidade e essa certeza é resultado da consciência que nós temos de que Deus está no controle de tudo. Isso precisa ser explicado, isso precisa ser contado, narrado a este mundo que muitas vezes tenta encontrar soluções dando as costas para Deus. Por isso Pedro vai dizer no capítulo 3, verso 15, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Esse é o propósito dessa carta. Por isso Pedro escreveu esse livro e por isso nós também podemos ser alimentados. Agora, nesses 2 primeiros versículos, Pedro está falando que nós fomos chamados por Deus para obedecer, fomos chamados por Deus para andar nos seus caminhos. E o versículo de número 1 que lemos vai deixar muito claro para nós quem está escrevendo. Se em alguns outros livros da Bíblia nós temos dificuldade de encontrar o autor, outros, como por exemplo Hebreus, é muito difícil você dizer que foi algum dos apóstolos ou dizer ao certo quem escreveu o livro. Aqui fica muito claro. A primeira palavra da primeira epístola de Pedro é o nome do próprio autor. Ele fala, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ele está escrevendo aos eleitos, que estão forasteiros da dispersão do Ponto, da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. O autor era aquele pescador que vivia do seu trabalho que era realizado em alto mar. Ele era irmão de André, foi chamado para ser um dos discípulos de Jesus, um discípulo bruto, um discípulo que tinha dificuldade de se quebrantar, autossuficiente, que estava sempre tentando orientar o próprio Cristo, dar alguma dica, uma solução, apontar que ele estava disposto até a morrer por Cristo, mas quando as coisas complicaram, ele recuou. Esse Pedro, que precisava ser trabalhado, que precisava ser quebrantado, tratado, e foi. Depois que ele nega a Jesus 3 vezes, Jesus Cristo pergunta para ele, Pedro, tu me amas? E Pedro responde por 3 vezes que amava Jesus, e aí Jesus então diz para Pedro, pastoreia as minhas ovelhas, pastoreia o meu rebanho, e é isso que Pedro está fazendo aqui, pastoreando o rebanho de Jesus Cristo. Esse Pedro, que um dia foi pedra bruta, agora é um homem lapidado pelo poder do Espírito Santo, e ele, chamado por Jesus Cristo para ser apóstolo,
O apóstolo era um indivíduo, uma pessoa autorizada pelo próprio Senhor Jesus Cristo para representá-lo. Então o apóstolo, que nós temos ali restrito aos 12, depois Paulo entra como apóstolo aos gentios, mas esses 12 apóstolos e Paulo, eles têm a autoridade do próprio Cristo, que foi concedida por Cristo. Então esses apóstolos, eles têm o chamado para proclamar o evangelho ali no primeiro momento da igreja. O chamado como eles tiveram, nenhum outro teve nas gerações seguintes. É esse Pedro, o Pedro que conviveu com Jesus, e ele está escrevendo provavelmente de Roma. No capítulo 5, verso 13, ele vai ele vai dizer que está escrevendo da Babilônia. Babilônia era um nome metafórico, para o Império Romano, a capital do Império. Então, com muita probabilidade, Pedro escreve de Roma. Quem são os leitores? Os leitores são os eleitos, são os forasteiros, e aqui nós temos duas características que precisam ser exploradas e que têm muito a ver conosco. A primeira delas é os eleitos de Deus, chamados pelo próprio Deus para pertencer à sua família. Quando nós olhamos ao longo de toda a Escritura, percebemos que o nosso Deus é um Deus que chama, o nosso Deus é um Deus que convoca, o nosso Deus, Ele escolhe. Foi Ele quem escolheu Abel e não Caim, foi Ele quem escolheu Abraão, foi Ele quem escolheu Moisés, Ele quem escolheu Israel, o seu povo, Ele quem escolheu os profetas, os sacerdotes. É Ele que escolhe ao longo da história, e Pedro está tratando aqui exatamente sobre isso. Agora ele vai falar com aqueles que Deus escolheu naquele tempo, e essa epístola tem a ver com aqueles os quais Deus escolheu no tempo presente, no hoje. Essa epístola tem a ver com a sua vida, não só porque você é um eleito de Deus, como Pedro fala aqui, mas também porque você é um forasteiro, e nós precisamos desenvolver a nossa compreensão de forasteiros. Forasteiros são refugiados, pessoas que estão num determinado lugar, mas esse lugar não é o seu. Esse lugar é um lugar que pode trazer algum nível de prazer, de alegria, de satisfação, mas o indivíduo sabe que não é a casa dele. Esse mundo não é a nossa casa. E eu acho que esse momento que estamos vivendo é um momento que aguça em nossos corações e em nossas mentes, que queremos ir para o nosso lar, queremos estar com o nosso Deus, porque como forasteiros, como refugiados, nós estamos nesse mundo, mas nós somos eleitos, já fomos chamados para pertencer à família de Deus, somos um povo eterno. A nossa fé, a nossa esperança precisam estar enraizadas nisso. Nós precisamos olhar para as coisas do alto, olhar para a nossa vida com Cristo e nos lembrar sempre que existe um lugar perfeito, existe um lugar maravilhoso, existe um lugar onde a enfermidade não entra, o problema não entra, a adversidade não entra, o mal não entra. E esse lugar foi reservado para nós que somos os eleitos, os filhos de Deus. E quanto mais nós aquecemos os nossos corações com essa morada celestial, com essa morada eterna, mais nós nos lembramos que viver nesse mundo como forasteiros, foragidos, é algo breve, passageiro, algo que logo, logo vai terminar, e nós estaremos então na casa do Pai, que nos adotou, que nos escolheu para sermos seus filhos. O versículo de número 2 vai falar a respeito de como essa eleição aconteceu. Vai dizer que nós fomos eleitos segundo a presciência do Senhor. A eleição está fundamentada na graça e no amor de Deus. É isso que a Bíblia nos mostra. Todos estávamos perdidos, desgarrados, como ovelhas que não tinham pastor. Todos nós, Romanos 3 vai descrever com muita clareza, fundamentado no livro de Salmos, que nós estávamos perdidos, que nós estávamos completamente rompidos com Deus, não havia esperança para nós.
Igualmente, éramos pessoas condenadas à morte eterna. Aprove ao Senhor, na sua presciência, e o que isso significa? Antes mesmo da criação do mundo, antes mesmo da nossa existência, Deus nos conheceu, Deus nos amou, Deus nos chamou para pertencer à sua família. Nós somos amados de Deus. Isso, irmãos, precisa aquecer os nossos corações em cada etapa que nós temos diante de nós para ser vencida. Nós precisamos entender que Deus nos ama, e é fundamentado nesse amor que nós seguimos com tranquilidade, com serenidade, com confiança e com a certeza de que esse Deus, Criador dos céus e da terra, que nos amou antes da fundação do mundo, Ele há de cuidar do seu povo no tempo presente. Essa mensagem precisa consolar os nossos corações, porque ela é poderosa. Ela trata de um amor que não se limita às circunstâncias, ela trata de um amor que não se limita ao tempo, ela trata de um amor que é eterno, que começou antes mesmo do mundo ser criado. Esse é o amor de Deus para conosco, para os seus eleitos. Efésios vai trabalhar isso muito bem no capítulo 1, versos 3 e 4. Mas o texto diz mais. O texto fala não só dessa eleição que aconteceu na presciência de Deus, mas o texto vai dizer que tem uma ação do Espírito acontecendo na nossa vida. Ela faz parte da nossa eleição. Sem a obra santificadora do Espírito, a eleição de Deus não seria mais que um desejo ou um plano não executado. Pedro vai trabalhar isso na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 9. Então, o Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós a partir do momento que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, a partir do momento que o próprio Espírito desvenda os nossos olhos para acessar a essa maravilhosa mensagem da salvação. E uma vez que o Espírito Santo desvenda os nossos olhos, Ele não só faz, a obra dele não está restrita a isso, mas Ele faz de nós suas moradas, para que possamos agora ser alimentados, cuidados, sustentados por esse Espírito maravilhoso que nos ajuda a viver em santificação, como diz o versículo de número 2. O termo santificação significa que nós agora estamos unidos com Cristo. Cristo não é apenas aquele que morreu há 2000 anos atrás para conceder salvação. Ele é isso também, mas Ele é aquele que nós podemos ter um relacionamento como irmãos. Somos filhos de Deus, fomos chamados por Deus na sua presciência para termos vida e vida eterna, e viveremos com o próprio Cristo. Mas para que isso aconteça, precisamos ter noção que agora nós pertencemos ao povo de Deus. Somos um povo separado, e essa é a ideia da expressão santo. E separado do quê? Separado de um mundo que está mergulhado em trevas, separado do poder do maligno, separado agora da nossa carne, a carne essa que devemos mortificar a cada dia, para termos uma vida segundo o coração de Deus. Nós fomos excluídos e incluídos, fomos excluídos do império das trevas, e agora pertencemos ao reino de luz, e precisamos nos comportar como tais. Somos filhos de Deus. Essa eleição precisa gerar santificação e obediência, porque quem tem Deus como Pai precisa ter prazer em obedecer às suas leis, precisa ter prazer em seguir os seus mandamentos. É isso que Pedro está falando. A aspersão do sangue de Jesus Cristo nos possibilita agora ter acesso à presença do Pai, nos possibilita agora ter acesso ao Espírito Santo, que nos ajuda no processo de santificação. E aí, quando o texto fala sobre a aspersão de Jesus Cristo, a ideia é retirada, o significado é retirado do Antigo Testamento, e nós podemos trabalhar pelo menos 3 perspectivas dessa aspersão do sangue de Cristo. Primeiro, a purificação pelo sangue aspergido, Números 19, versículo 4.
O sangue significa que o mérito de Jesus foi transferido para o pecador culpado. Assim como acontecia no Antigo Testamento, quando o pecado do indivíduo era transferido para o cordeiro, para o animal, e o animal era sacrificado, Jesus Cristo agora tomou sobre ele o nosso pecado. Ele foi sacrificado para que nós agora tivéssemos acesso à vida que somente Ele tem para nos oferecer. Então, se você está acompanhando esse culto, se você está ouvindo essa mensagem e ainda não conhece Jesus, e ainda não teve acesso a Jesus Cristo, o nosso convite para você é: conheça aquele que pode te salvar. Reconheça Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do seu coração. E você vai experimentar da presença do Pai na sua vida. Você vai experimentar do sustento, do cuidado de Deus, da obra santificadora do Espírito Santo, e você vai ter acesso a uma vida que extrapola a tudo aquilo que experimentamos nesse mundo, porque é uma vida abundante e é uma vida eterna. Jesus, Ele toma o nosso pecado sobre Ele. Uma segunda aplicação que nós temos para essa, ou um segundo significado para essa santificação que gera obediência através da aspersão do sangue de Cristo é: a aspersão do sangue diz respeito a uma nova aliança com benefícios e obrigações. Uma vez que o sangue de Cristo é aspergido, e uma vez que nós cremos que Cristo nos perdoa os pecados, nós agora temos vários benefícios. Pertencemos ao povo de Deus, temos certeza da vida eterna, temos uma paz que excede a todo entendimento, temos uma alegria que transborda em nosso coração, independente das adversidades, mas nós também temos obrigações, e o texto trabalha isso muito bem. Precisamos viver em santificação, seguindo os passos de Cristo aqui na terra. E essa aspersão pelo sangue de Cristo também era usada para consagrar no Antigo Testamento o sacerdote, de forma que ele pudesse obter livre acesso à presença de Deus. E esse livre acesso foi obtido por meio do sangue de Jesus. Dessa forma, nós, através de Cristo, somos declarados limpos, purificados. Todas as barreiras caem e temos livre acesso ao Santo dos Santos, como Paulo nos ensina em Efésios capítulo 2, do verso 14 ao 22. E aí, o apóstolo Pedro vai terminar dizendo: a esses eleitos, forasteiros, a esses que são santificados, a esses que receberam a aspersão do sangue de Cristo, graça e paz. Essa saudação era muito familiar aos cristãos, e essa saudação tem um significado. Graça que quer dizer a oração para que Deus continue a mostrar a sua benevolência aos pecadores em perdão e bênção. Que Deus continue derramando da sua bondade sobre nós. Quando nos cumprimentamos com graça e paz, ou pelo menos agora, com a palavra graça, quando nos cumprimentamos, nos saudamos com a graça do Senhor, nós estamos nos saudando, suplicando para que Deus continue derramando benevolência entre nós, cuidado, o seu amor, o seu sustento. Paz vem do hebraico, shalom, é uma saudação típica do Antigo Testamento e refere-se à esperança do futuro glorioso do povo de Deus. Viveremos plenamente em paz quando Deus reinar, sem nenhuma obstrução do pecado nas nossas vidas. A paz vai transbordar de maneira plena, completa em nossos corações. Ou seja, quando saudamos uns aos outros com a graça e com a paz. A graça diz respeito ao presente, a benevolência de Deus que é derramada no momento difícil que nós estamos vivendo. O shalom, a paz, nos remete à esperança futura, quando nós viveremos com Deus na sua plenitude, na sua presença. Eu só queria destacar para finalizar, irmãos, o quanto nesses 2 primeiros versículos de 1 Pedro, nós percebemos a ação da Trindade Santíssima. É o Pai quem inicia a operação salvífica, escolhendo
e demonstrando, mostrando claramente que Ele é aquele que sustenta o seu povo. É o Espírito Santo que nos introduz na comunhão santificadora, e é o Filho que derrama o seu sangue para nos salvar. O Deus Trino trabalhando a nosso favor, nos ajudando diante das adversidades, nos alimentando com o seu poder. E aí, eu quero agora concluir esse sermão, convidando você para olhar não só para 1 Pedro, mas para toda a Escritura, e perceber que o povo de Deus ao longo da história sempre esteve cercado por muitas tempestades. Esse momento aqui, que Pedro está escrevendo para as igrejas da Ásia Menor, não era um momento fácil, mas Pedro então convida aquela igreja para olhar para o Deus Pai, que elegeu cada um daqueles para serem seus filhos, assim como Ele elege hoje cada um de nós para sermos seus filhos. Esse Deus que nos comprou com o sangue do seu Filho, Ele vai nos fortalecer no poder do Espírito Santo. Por isso, precisamos ter confiança, precisamos entender em nosso coração que o nosso Deus está conosco, e nós então avançamos, dia após dia, na certeza de que aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que controla tudo e todos, e que nos chamou para pertencer à sua família, estará conosco em todo o processo, em todos os momentos. Isso precisa nos encorajar, isso precisa nos consolar e nos fortalecer na jornada. E a minha oração é para que Deus continue sustentando você e a sua casa, derramando sobre vocês do cuidado, do amor, da paz, da alegria e da esperança. Somos forasteiros, em breve estaremos na casa do Pai e com Ele viveremos por toda a eternidade. Que essa verdade nos alimente, que essa verdade nos encha de coragem e de consolo. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela oportunidade que temos de olhar para a primeira epístola de Pedro e reconhecer que aquela igreja estava cansada, aquela igreja enfrentava adversidades intensas, aquela igreja estava esmorecendo, mas o apóstolo escreve para reanimá-los, o apóstolo escreve para encorajá-los e consolá-los. E é isso que nós pedimos para a tua igreja hoje, Deus. Ó querido Pai, que nos escolheu, que nos elegeu para sermos seus filhos, dá-nos cada vez mais força, poder do Espírito, para trilharmos nos passos de Cristo. Cristo, nosso Senhor e Salvador, que derramou o seu sangue precioso para que os nossos pecados fossem perdoados, derramou o seu sangue para que tivéssemos livre acesso à tua presença. Que o próprio Cristo seja o nosso exemplo, nosso modelo a ser seguido, e que teu Espírito Santo, Deus, nos ajude nessa caminhada e nessa jornada. Essa é a oração que fazemos, no nome de Jesus. Amém e amém.